Desde pequeno eu gosto de videogame. Desde a primeira vez que eu joguei o meu primeiro videogame, que se eu não me engano foi o Pokémon Yellow, no Game Boy Pocket, que era um Game Boy, era um console pequenininho que você jogava os jogos em preto e branco. Ele nem tinha cor. Depois a gente teve o Game Boy Color, que aí tinha cor, cor, e aí beleza, mas até lá, cara, eu tava jogando nesse Game Boy Pocket. E eu tive Super Nintendo, eu tive PlayStation. Depois que eu comecei a jogar no computador, acho que dá para vocês verem que até hoje eu priorizo um computador gamer. Não é um computador de última categoria, mas é um computador que atende àquilo que eu gosto de fazer no meu passatempo. Por exemplo, jogar jogos. Como que eu aprendi a administrar isso? Cara, para mim, jogar, assistir a filmes, a séries, ler livros, até ouvir música, sempre foi uma forma de eu fugir da realidade. Eu sempre tentava fugir da realidade com essas coisas. E não tem nada de errado com isso, né, cara? A realidade às vezes é estressante, a realidade às vezes é frustrante. Como que a gente faz para lidar com isso? A gente foge dela um pouquinho. O problema é quando esse um pouquinho faz parte da sua rotina. Hoje eu vou falar sobre duas formas que eu encontrei para superar esses vícios em jogo e em celular. E eu gostaria de saber de vocês que se você tem algum vício desse tipo, se você tem algum problema desse tipo, escreve aqui nos comentários que talvez eu possa tratar de falar deles num próximo vídeo, desde que eu tenha experiência. Eu sempre vou deixar claro para vocês quando eu tiver experiência num tópico ou não, porque eu acho justo para quem está ouvindo. Então, primeiramente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, é que há 12 anos eu fumava. E eu comecei a fumar muito antes disso. Eu fumei por quase 6 anos. 6, 7 anos eu fumava todos os dias. Até que um dia eu parei para pensar assim, cara, eu quero fazer exercício. Eu não quero ficar grande, eu não quero ficar super musculoso, mas eu quero ter força, eu quero ter condicionamento físico. E quando eu comecei a treinar, eu percebi que o fato de eu fumar atrapalhava muito meu cardio, atrapalhava muito a minha respiração. Por conseguinte, eu decidi parar de fumar. Foi muito fácil. Estava conflitando com um objetivo meu e eu parei. Não foi diferente com jogos, não foi diferente com o celular. Até hoje eu preciso administrar esses vícios. A primeira coisa que eu faço para lidar com isso é rotina. Eu crio uma rotina que eu preciso seguir e a partir do momento que essa rotina de trabalho, de estudos, essa rotina mais na parte produtiva, ela foi concretizada, que eu a finalizei, agora eu posso ler um livro, agora eu posso assistir a um filme e não antes disso. É muito engraçado porque antes de eu ter essa noção, eu ia gravar um vídeo, por exemplo, eu não fazia porque eu pensava que eu ia perder meu tempo. Só que aí eu tinha um tempo livre e eu passava às vezes uma tarde inteira lendo um livro, ou eu passava uma tarde inteira num jogo e não sentia que estava perdendo tempo. O sentimento de culpa e o sentimento de tempo perdido era muito mais comum com esse tipo de coisa, com escrever texto. Escrevi 2 livros que eu nunca publiquei. Então, quando a gente fala de vícios em jogos, em celular, a gente fala de uma coisa que está muito comum hoje em dia. A única meta que você devia ter esse ano é de diminuir o celular. Quarto dia, sessão de tédio. No quarto dia, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu celular, você vai colocar do lado, de cabeça pra baixo, modo avião, e você vai ficar, ó... As pessoas, basicamente, em todos os lugares que a gente vai, elas estão olhando para a tela do celular. Estamos em casa, estamos olhando para o celular. Às vezes eu vejo as pessoas assistindo a um filme no cinema com o celular na mão. Meu nome é Gabriela e eu sou viciada em celular. Não consigo fazer nada sem o celular na mão. Eu ando de um cômodo pro outro em casa com o celular na mão. Eu não sei exatamente o porquê disso, né? Entende um pouco o porquê disso. A gente entende essa rodinha do hamster que fica ali girando, né? E que quanto mais você gira, mais você gera endorfina. E as pessoas acabam olhando muito pro celular porque é um prazer fácil e rápido. Fácil porque tá na palma da sua mão. É rápido porque os vídeos são curtos. Geralmente, como a gente tem um termo no inglês que é doom scrolling, pessoas passam por stories, ou passam por reels, ou passam por shorts, e elas vão passando um atrás do outro, um atrás do outro. Mal dá tempo da gente absorver toda essa informação. Um assunto de um vídeo futuro também é se a gente precisa de fato ter toda essa informação, mesmo que a gente conseguisse processar, que não é o caso. Então, considerações finais, procurem encontrar algo que você queira, que vá além da sua rotina atual e procure alinhar a sua nova rotina de forma que você mantenha os seus passatempos. Pô, eu gosto de jogar videogame, eu vou manter videogame na minha rotina, mas com um horário limitado. Eu vou jogar 1 horinha e para mim já deu 2 horas num dia muito tranquilo, mas não mais do que isso,
porque senão eu deixo de fazer outras coisas que no longo prazo serão mais importantes e eu poderei colher mais frutos. Mas isso é para mim. Você precisa encontrar qual que é o seu objetivo e qual rotina que você pode criar que se encaixe a ir buscá-lo, a ir traçá-lo. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se e eu vejo você no próximo vídeo.